Buenos días a todos y a todas las personas aquí presentes. Agradezco muy entusiasticamente la presencia de ustedes, la invitación que me hicieron, la coordinación de esa mesa por mi amiga y colega hace muchos años, Silvia Greenberg. Me siento muy en casa, otra vez en ese país que siempre me ha aceptado y acolhido tan bien, y en esa ciudad tan hermosa, donde ya estuvimos una vez hace 4 años. Agradezco también los esfuerzos de algunas personas que son, por lo menos, Silvia, Sandra y Lucas, que hicieron sus esfuerzos para que mi presencia fuera posible ahora aquí, y los arreglos de viaje, de las combinaciones, muchos e-mails, y siempre muy eficientes y muy atentos para que todo pasara bien como está pasando. Una cosa, si querés. Alfredo me dijo, perdóname, sí, que él tiene un excelente portugués que casi que parece español, así que le vamos a dar la licencia de que hable en portugués, se suele entender, así fica cómodo, y las diapositivas, que me olvidé decirlo, están en español. Sí, entonces, con permisión de vosotros, agradezco essa generosidade, mais essa generosidade de minha amiga Silvia, e passo então a falar na minha língua nativa, que certamente facilitará a minha exposição. Eu cheguei a escrever aqui, perdão por mi malo portunhol, e pido para que compreendam meus esforços linguísticos. Então, agora vou fazer só esforços mentais e teóricos a partir de agora. Então, eu falarei despacito, devagar. Algumas vezes, quando há palavras falsos cognatos, eu direi essas palavras em castelhano. Os meus objetivos nessa fala, nessa ponência, nessa apresentação, são basicamente 2. O primeiro objetivo é convidar todos vocês, todas vocês, a algumas reflexões sobre essas novas contribuições para pensar as desigualdades na América Latina. Está indo bem o meu português? Compreensível? Mais alto, mais perto. Ok. Aqui. Então, esse primeiro objetivo é um convite, uma invitação para todos vocês. O segundo ponto que eu quero subrayar, é contar um pouco dos nossos esforços no grupo ao qual eu pertenço, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no sul do Brasil, os nossos esforços para compreender e problematizar alguns dos fenômenos ou processos sociais num mundo que, mesmo globalizado, tem particulares configurações. E os nossos esforços se dão especialmente no campo dos estudos da educação, se quisermos, do campo da pedagogia, no campo da educação escolar ou não escolar, as chamadas pedagogias escolares e as pedagogias culturais. Essas nossas análises e essas nossas problematizações para compreender esses atuais fenômenos de transformação entendem a educação, escolarizada ou não escolarizada, como uma ação, um conjunto de ações cujo papel é fundamental no mundo contemporâneo, especialmente num mundo em que o neoliberalismo
invadiu todas as esferas da vida humana. Isso significa saber como estamos sendo nós preparados e como estamos preparando os outros para viver nesses novos mundos. Mas além disso, e talvez principalmente, e ao mesmo tempo, como nós outros mesmos, estamos criando esses novos mundos. Não se trata apenas de viver num mundo que nos influencia, mas se trata também de saber de que modo e de que modos nós criamos esses novos mundos. Para isso, eu tenho que explicar que há um leitmotiv, um motivo condutor, uma linha condutora no nosso grupo, e essa linha condutora que eu convido vocês a entrarem nela, esse fio, esse hilo condutor, que parte de um pequeno trecho do último livro de Alain Touraine, que se chama Penser autrement, em que o filósofo nos diz que as ideias, num passado recente, foram as mais difundidas, já não servem para esclarecer, para clarear, para iluminar nossos problemas sociais mais graves. Essas ideias soam vazias e não fazem mais do que ampliar a brecha, a distância entre, de um lado, o mundo político e social e, de outro lado, o mundo intelectual. Com essas palavras, na primeira página do Penser autrement, um livro editado em 2007, claro, com tradução para o castelhano, tradução para o inglês, tradução para a língua portuguesa, com essas palavras, o híbrido entre sociólogo e filósofo Alain Touraine se coloca numa proposta de pensar de outros modos. E desenvolve, na primeira terça parte de seu livro, uma forte argumentação no sentido daquilo que nós escutamos na conferência de abertura ontem de manhã. Isso não significa que as teorias e que as teorizações desenvolvidas principalmente no século XVIII, mas ainda principalmente no século XIX, seja de uma vertente marxista, seja de uma vertente não marxista, que essas teorizações não tenham valor e não valham mais. Mas elas são insuficientes no entendimento de Alain Touraine e no nosso entendimento. Elas são insuficientes para dar conta, para nos clarear, para nos iluminar o que acontece no mundo contemporâneo e acontece globalmente. O fundo dessa minha fala, no fundo disso, como um mantra que sustenta esse leitmotiv, há duas formulações que se complementam. A primeira formulação é que é necessário abandonar, isolarmos, deixarmos de lado e certamente deixarmos para trás os mitos do mundo harmônico e de um final feliz. Esses dois mitos muito interessantes, cuja tradição, vocês sabem, se enraiza, se radica no pensamento neoplatônico dos primeiros padres da Igreja cristã e se enraiza também nas tradições judaico-cristãs, especialmente as tradições judias, de um mundo harmônico e de um final feliz. Para entender numa outra perspectiva, no caso nietzschiana, mas não apenas nietzschiana, que onde há vida, sempre há vontade de potência. O mundo é luta permanente.
esse final das frases deveria estar entre aspas, entre comilhas, porque é uma citação de Nietzsche, tirada de Nietzsche. E sendo vontade de potência, ele se manifesta no mundo como um jogo de poderes. O poder sendo entendido, no caso de Nietzsche, e no caso de Foucault, que me interessa especialmente, o poder sendo entendido como uma manifestação ao nível sensorial, digamos, ao nível das visibilidades, como essa vontade de potência. E o segundo ponto, que funciona como fundo da minha fala, e que nesse sentido sintoniza essa minha fala, essa habla, minhas palavras, com o que escutamos no dia de ontem, e aí, como segundo ponto, é que as nossas apostas são na tensão e não na dialética. Isso significa uma ruptura com várias tradições, especialmente aristotélicas, mas mais especialmente ainda tradições que vêm do idealismo alemão da segunda metade em diante do século XVIII. Significa um abandono, como fez Nietzsche, como fez Foucault, como faz Touraine, como fez Derrida e como fez Deleuze e tantos outros. Já não é necessário, são as palavras de Alain Touraine. Está melhor assim, não? Está bem? Já não é necessário fazer triunfar o progresso. Aquele mito, naquela metanarrativa do final feliz, aquela metanarrativa bíblica, triunfar o progresso, mas sim harmonizar sua continuação, lutando contra seus efeitos negativos. Então, acreditar no progresso, mas não num progresso triunfal, que seria o fim da história e o dia do juízo final. A partir desses dois fundos, a partir desses dois fundos e a partir daquele leitmotiv, eu reuni três eixos, que têm uma confluência comum nos nossos estudos e que eu proponho que estejamos atentos. Poderíamos anexar, acrescentar, añadir outros eixos, mas eu escolhi esses três que para nós são os principais e que trabalham simultaneamente. O eixo dos estudos Foucaultianos, aqui entendidos não apenas como o conjunto do pensamento tão polimórfico de Michel Foucault, mas de seus, não sei se seguidores, mas de seus comentadores e aqueles outros autores que se inspiram na obra de Foucault. E pegando, e tomando, e atrapando desse eixo, três conceitos que para nós têm sido fundamentais, que é o de governamentalidade neoliberal, que eu penso que é fortemente o caso que corrente hoje na América Latina, mas muito especialmente no Brasil, e o conceito de biopolítica. No segundo eixo, o que se pode chamar talvez de estudos da diversidade. Questões como diferença, desigualdades e inclusão. E no terceiro eixo, o que pode ser chamado de estudos culturais. E aí analisando novas práticas culturais, principalmente as práticas sociais e de subjetivação. Aqui eu trouxe três sítios, três sites, onde as pessoas interessadas, poderão eventualmente recorrer para tomar conhecimento de produções nossas e de outros colegas, feitas essas produções neste registro não iluminista, num registro não moderno, pelo menos não moderno em termos das metanarrativas, segundo Lyotard, mas de registros feitos com apego radical à racionalidade, o que nos faz
explicar isso pelas palavras de um especialista em Foucault e de um especialista nos estudos Foucaultianos, que é John Rashman, quando ele diz que esses estudos são kantianos, e ele diz que são neokantianos, mas de um kantismo paradoxal. Ou seja, de um kantismo que toma a crítica como imperativo, mas que abandona todos os outros imperativos categóricos de Kant e que coloca apenas na história, no acontecimento, o a priori. Esses são os 3 sítios, estão à disposição de vocês. Esse material, esse PowerPoint, ficará à disposição das pessoas. Quem quiser poderá acessar, seja do chamado portal Foucault et Ali, seja através do portal do GEP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas, Investigações em Inclusão, seja no portal dos Estudos Culturais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou abordar muito rapidamente cada um desses 3 eixos. Nos estudos Foucaultianos, temos a nossa atenção sobre a governamentalidade, o conceito de governamentalidade, ou os conceitos que Foucault propôs para a governamentalidade, neoliberalismo e biopolítica. Em primeiro ponto, a governamentalidade é para nós, principalmente, entre outras coisas, mas principalmente, o ponto de articulação entre os processos de autogoverno, de autogovernamento, do sujeito consigo mesmo, aquilo que Foucault chamava de soi-même, o si mesmo, ou o self, infelizmente o self nas traduções em inglês, que é uma palavra muito ambígua, e o governo dos outros, o governo no plano político da população. Então é nesse entrecruzamento proposto por Foucault que nós vamos situar a governamentalidade. Entendemos também o neoliberalismo mais do que uma ideologia. E aí também está na contramão de boa parte das teorizações ainda feitas hoje sobre liberalismo e neoliberalismo. Mais do que uma ideologia, é uma forma de vida, é um ethos, cujo eixo principal é a competição. Aí é muito interessante, porque em castelhano a palavra competência tem uma correspondência para a língua portuguesa dupla. Competência em português é uma coisa e competição é um pouco diferente. A concorrência, a competição, se vocês quiserem, de cunho, por exemplo, darwiniano. Então, o eixo principal do neoliberalismo é a competição num jogo no qual todos sempre perdem. Perdem ou seu dinheiro, ou seus afetos, ou suas vidas. O jogo do neoliberalismo é um jogo sem vencedores. Não é um jogo de soma zero, nesse entendimento, como forma de vida. Por isso, exatamente por isso, queiramos ou não, gostemos ou não, os neoliberais não são apenas os outros. Os neoliberais somos todos nós, invadidos por essa forma de vida. Em terceiro lugar, a biopolítica, entendida como um imperativo pervasivo, que se imiscui, que penetra nas entranhas, que é molecular ou que é através de micropoderes e um processo molecular mesmo, hoje atuando principalmente pela normatividade, o que nos permite falar, como falou Foucault, e como depois desdobraram alguns autores a partir dele, falar em sociedade normativa. Ainda naqueles eixos, o segundo deles, que são os estudos da diversidade. Diferença, desigualdades e inclusão.
aquilo que Bauman diz é muito interessante para nós. Zygmunt Bauman explicando a modernidade e a contemporaneidade, o que ele chamava de modernidade sólida, o que ele chamou e chama de modernidade sólida e modernidade líquida. Ele diz que a modernidade líquida é quando se descobre que tudo é diferença. E o problema é exatamente esse. O problema não é a diferença, o problema é tentarmos domesticar, dominar a diferença pela mesmidade. Mas é preciso garantir a igualdade do acesso, dos direitos, de oportunidades, de participação. A inclusão, nesse caso, para nós, deve ser vista como uma estratégia de normatização e de normalização. Ou seja, não apenas de normatizar como deve ser o mundo, mas de trazer os outros para dentro daquilo que pode ser considerado as faixas normais da norma. Todos estão sob a norma, mas trazer os que estão sob a norma, mas numa faixa de anormais para uma faixa de normais. Como tal, a inclusão tem que colocar todos nos jogos sociais. No caso do Brasil, dentro dos jogos neoliberais. Portanto, se isso significa que a inclusão tem duas faces, tem duas caras. E aí uma citação de Foucault que é muito oportuna no caso, porque tudo é perigoso. Portanto, a inclusão, isso também ouvimos aqui nessa sala ontem, muito interessantemente, que a inclusão tem essas duas caras. Ela se coloca hoje no meu país, claramente, e as nossas investigações têm apontado isso de uma forma muito sistemática, muito clara dos últimos 10, 15 anos. A inclusão tem se colocado claramente a serviço do neoliberalismo. A inclusão social, a inclusão escolar, para o bem e para o mal. Isso sempre levanta a seguinte questão: podemos ser contra a inclusão? Não se trata disso, quer dizer, aqui nós temos que inclusive abandonar essa visão diádica, ser contra ou a favor e não há um terceiro. Ou seja, temos que nos colocar fora da lógica aristotélica do terceiro excluído. Há terceiros, quartos e quintos. Nós podemos, entre A e B, termos uma infinidade de posições alternativas. Ainda nos estudos da diversidade, uma questão que tem sido importante para nós é o uso da expressão inexclusão. Nós temos livros publicados por pessoas do nosso grupo, artigos em periódicos, temos teses de doutorado defendidas, dissertações de mestrado defendidas, de maestria defendidas, em que nós usamos, há vários anos, a expressão inexclusão. Se se entende no sentido tradicional, a inclusão hoje não é mais do que um conceito superficial, perfunctório, que anda só pelas bordas dos problemas, de mínima utilidade teórica. Assim, faz quase uma década que preferimos, naqueles grupos de estudo, de pesquisa em inclusão especialmente, utilizar a expressão inexclusão. Foucault usou a expressão inclusão excludente. Isso é muito nos anormais e em defesa da sociedade, ele usa 2 vezes, portanto, nesses cursos, essa expressão de inclusão excluyente. Quem inclui, exclui ao mesmo tempo. Nesse caso, é óbvio que não se trata de um oxímoro, que não se trata de uma contradição, mas se trata de um processo claramente compreensível de manter aquele incluído ao mesmo tempo excluído. Ainda nesse eixo dos estudos culturais, nós temos estado muito atentos, e eu convido todos nós a estarmos sempre muito atentos,
a esses novos cenários sociais e culturais que acabam criando palavras para descrever a sociedade que vivemos, dependendo do autor, dependendo da ênfase que colocam em alguma categoria. Se fala em sociedade dromológica, que é um conceito muito forte e muito interessante, que é usado um pouco, por exemplo, por Maurizio Lazzarato, mas usado profundamente e muito inteligentemente por Paul Virilio. Ou sociedade performativa, no caso da educação tem sido muito interessante esse conceito, por colegas nossos que trabalham os processos educacionais contemporâneos como processos centrados na performatividade, preocupados centralmente com a performance. E aí, bem, há hoje uma bibliografia internacional muito rica sobre isso. Ou a sociedade do espetáculo, não no sentido demoníaco criado por Guy Debord na década de 90, que é interessante, que foi válido e que tem a sua datação, mas uma sociedade do espetáculo que tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos demoníacos também. Não a partir da noção de indústria cultural, mas a partir da espetacularização da vida, da visibilidade da vida e da necessidade de mostrarmos cada vez mais. Ou sociedade do endeudamento, que é um conceito bastante recente, do último livro do Maurizio Lazzarato, que é exatamente o entendimento do neoliberalismo como a fábrica, como o local onde é fabricado, e esse é o título do livro, que está traduzido também para o espanhol, a fábrica do homem endeudado, do homem endividado. Esse endividamento que nos acompanha, que nos assombra e que nos perturba permanentemente e que nos leva a andar cada vez mais rápidos para, cada vez mais menos despacito, cada vez mais rápido para cumprir com as nossas tarefas numa sociedade que se acelera. Sociedade do controle, que é uma expressão proposta por Foucault e desenvolvida, desarrollada por Gilles Deleuze, ainda na década de 1990. Ou sociedade do risco, de Ulrich Beck, ou sociedade dos indivíduos, de um Norbert Elias, por exemplo. Então, esses conceitos, para nós, são muito caros, tê-los sempre em mente nas nossas análises, especialmente dos processos educacionais, mas também compreender assim a sociedade. Ainda no campo dos estudos culturais, novas práticas sociais de subjetivação, com novas ênfases, o identitarismo, quer dizer, o festejo das identidades, o festejo exacerbado das identidades, aquilo que muitos chamam o nomadismo identitário. Eu gosto muito de uma expressão de um músico brasileiro, já falecido, já morto há mais de 20 anos, um verso em que ele dizia que somos metamorfoses ambulantes. Ou seja, não apenas estamos sempre mudando de lugar, mas estamos trocando as nossas identidades. E da forte celebração da diferença, da qual forte celebração resulta que cada vez a comunidade parece ter mais destaque do que a sociedade. Aquele excesso de comunitarismo, o que sem dúvida nenhuma dificulta os processos políticos. Isso no Brasil hoje está muito forte, muito evidente. Aquilo que poderia ser um movimento social deixa de ser um movimento de amplitude social para ser um movimento de comunidades, cada uma delas em defesa dos seus próprios interesses e muitas vezes no mesmo grupo na calle, na rua, conflitantes. E se torna cada vez mais difícil estabelecer princípios gerais para a política e para a ética. Portanto, política de circunstância, algo que no meu país é absolutamente escandaloso, um país que conseguiu nos últimos anos destruir a política no plano federal. Não há política porque não há oposição. Há situação e há uma oposição calada, uma oposição emudecida. Portanto, essa noção de política e de acabamento da política
e política de circunstância e de uma ética de circunstância próprias dos interesses neoliberais. E aqui eu apenas, para encaminhar para o final da minha fala, eu reuni dentro dessas contribuições para pensar as nossas desigualdades o que pode se chamar de topos, os topoi, os topos ou topoi, que nos não simplesmente estão aí, mas que nos invadem e que nós mesmos contribuímos para firmá-los, para estabelecermos, para alimentá-los. Por exemplo, a liquidez. Tudo é fluido, tudo é flexível, nada permanece igual. É muito interessante, sempre eu chamo a atenção a sensibilidade de um autor como Marx. Na segunda metade do século XIX, ele tem aquela frase absolutamente genial e importante para nós hoje, dizendo que tudo que é sólido se desmancha no ar. Pois esse tudo que é sólido se desmancha no ar, que era algo que ameaçava o pensamento moderno, é finalmente um imperativo prático que acabou vencendo. Tudo que é sólido parece se desmanchar no ar. Associado com isso, que pode ser chamado de volatilidade, que comanda o descarte, o hiperconsumo e o comprismo. Aí nós fazemos uma pequena diferenciação entre consumismo e comprismo, que não se trata simplesmente de consumir, se trata sim de colocar a roda do capitalismo, para usar de novo uma expressão marxista, estou me valendo várias vezes do que eu chamo velho barbudo, Marx, para colocar em funcionamento cada vez melhor, gostemos ou não, a roda do capitalismo. Não se trata simplesmente de consumir, mas de comprar e comprar e comprar o desnecessário. O colapso do tempo, que é um fenômeno que me interessa particularmente de uns meses para cá e sobre o qual eu quero botar mais energia nos próximos meses, naquele processo que alguns têm chamado de presentificação. David Harvey, o Paul Virilio, têm chamado de presentificação. O colapso do tempo significa o apagamento da história, o apagamento do passado, o apagamento das tradições, um deixar de lado, poner de lado o futuro, porque, afinal, o futuro parece não nos pertencer mais, e com isso colocar toda a ênfase no presente. Isso, na educação, eu trouxe exemplos ali, né? Na educação se manifesta como aquilo que alguns chamam de adultez precoce, ou seja, as crianças são levadas cada vez mais cedo e mais intensamente à idade adulta, mas não chegam à idade adulta. Paradoxalmente, se trata de uma adultez não realizada. Não se realiza ao fim e ao cabo, enfim, não se realiza a adultez. Pessoas com 40, 50, 60 anos querem furiosamente permanecer com 10, 12, 15 anos, 18 anos no máximo, seja através do seu comportamento, de suas roupas, de suas maneiras de estar no mundo. E muito interessantemente, essa infância que busca a adultez precoce, essa infância a qual nós impomos educadores e educadoras, uma adultez precoce, essa infância não se realiza nos termos em que ela se realizou a partir do século XVII, XVIII, até recentemente. Isso tem tudo a ver com esse colapso do tempo, anunciado já desde o início do século XX. A performatividade, onde todo o jogo é feito na aparência e na espetacularização. Outros, nessa coleção de pequenos topoi, o vazio existencial e esse endividamento profundo. O endividamento, por exemplo,
dois autores, quer dizer, eu e um colega meu, colega nosso do Brasil, o professor Antônio Flávio Barbosa Moreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já publicamos algumas coisas sobre esse endividamento a que nós nos submetemos, e um endividamento ao qual nós submetemos os nossos colegas. Nós, na universidade, nas agências, nas instituições, agências de financiamento, agências de apoio à pesquisa, nas agências de avaliação acadêmica. Então, já há um movimento, digamos, cada vez mais claro de resistência a esse trabalho que essas agências governamentais do Brasil, isso é muito forte, fazem, esse trabalho negativo, esse trabalho absolutamente neurotizante, fazem sobre nós. Agências que não são governamentais, mas são ocupadas por nós mesmos, por nossos colegas, que são eleitos por nós, que uma vez em Brasília, por exemplo, se tomam a função de algozes acadêmicos. A imaterialidade, e aí uma passagem, né, o modelo fordista para o modelo Gates e Job, a imaterialidade do trabalho, o que não significa que o trabalho material tenha desaparecido, e o trabalho mais repetitivo e mais negativo, o trabalho de mais baixa qualificação, ele continua, mas surge, recobrindo esse trabalho, aquilo que muitos têm chamado de capitalismo cognitivo, que corresponde à imaterialidade do trabalho. O precariado, que é um conceito que mal chegou no Brasil, há nos Estados Unidos já uma bibliografia interessante, né, sobre o precariado, que pode ser compulsório. Hoje no Brasil é fortemente compulsório, né, em sociedades com quase pleno emprego. O precariado é compulsório. Eu não quero me empregar, eu não quero ter nenhuma estabilidade, eu quero ser freelancer, por exemplo. Isso está muito forte, cada vez mais forte, no país como o Brasil, que se considera um país de pleno emprego. Em países onde as taxas de desemprego são muito altas, você sabe, por exemplo, para citar um caso paradigmático, ou dois casos paradigmáticos, né? A Espanha e Portugal, o precariado lá é compulsório. Você sabe que na Espanha, mais de 40% de jovens entre 18 e 30 anos de idade não estão empregados por falta de emprego. Uma vida administrável para uma vida gestionável, o individualismo e o desencanto, dos quais Topoi resulta o que pode ser chamado uma despolitização ou uma repolitização, uma nova configuração da política. E, por fim, a competência, a competição, que é central e não o consumismo, no entendimento de Foucault e no entendimento de outros contemporâneos, a competição como central para compreendermos o neoliberalismo. Enquanto o consumo era a grande marca do liberalismo, a competição mesmo existindo o consumo exacerbado, mas a competição é a mola, é o motor, digamos, da alma neoliberal. Portanto, palavras como superação, novos desafios, estão no vocabulário diário. Uma adaptação, um sentido de adaptabilidade, por exemplo, pedagogias tais como ensinar a aprender a aprender. Uma coisa que vários dos nossos pedagogos e pedagogas no Brasil, vários deles apreciam muito, a máxima do aprender a aprender, que o importante é isso, aprender. A criança, o ninho, o jovem, deve se preocupar, nós devemos nos preocupar que eles aprendam a aprender. Está dentro dessa noção de que a tradução é mais importante do que a tradição. Portanto, traduzir cenários, traduzir situações, traduzir habilidades de trabalho de uma profissão para outra, parece ser cada vez mais importantes do que uma formação sólida em algum campo. De novo, para o bem e para o mal. A docilidade dando lugar à flexibilidade. Se vocês quiserem
uma referência clara em Foucault, o poder disciplinar como o poder de docilizar os corpos, criar corpos dóceis para uma sociedade de segurança, uma sociedade cuja seguridade seja maior. Pois bem, o abrandamento, o apagamento, a diminuição de ênfase sobre a disciplina vai ser substituído, vai dar espaço para que entre uma outra lógica, que é a lógica do controle. Portanto, os controlados, as chamadas máquinas de controle, vêm substituir a vigilância. O controle nada tem a ver com a vigilância em termos Foucaultianos. Para haver controle é preciso vigiar, mas o controle é muito mais do que isso, e muito mais econômico do que a própria vigilância. Portanto, o panoptismo dá lugar ao sinoptismo desse entendimento. Então, é uma mudança que ocorre na sala de aula, que ocorre na sala dos maestros, que ocorre nas famílias e nas relações das famílias com a escola, em que a docilidade dá lugar à flexibilidade. A docilidade entendida no sentido Foucaultiano como uma marca indelével, como uma marca permanente ao longo da vida da criança, ela sai da escola dócil e entra com docilidade numa sociedade. Esse é o ideal. Se isso se cumpriu totalmente assim, pelo menos é o ideal moderno, da escola moderna, da prisão moderna, do hospital psiquiátrico moderno e assim por diante. Pois bem, isso entra num ocaso, num abrandamento, e no seu lugar começa a valer muito mais o controle. O controle que permite que os sujeitos, cada vez menos sujeitos, cada vez mais indivíduos, sejam flexíveis e se adaptem e voltem às situações anteriores, o que se chama resiliência. Uma questão que está sendo bastante popularizada hoje no meu país. A própria noção de multitudine, de multidão, se mantém essa palavra em italiano, que são uma palavra, um conceito, mais do que uma palavra, é um conceito desenvolvido por Antônio Negri, por diversos, Giuseppe Coco, o Michael Hart, para substituir o social, ou o movimento social, pelo movimento das multitudines. Costumo manter em italiano essa palavra, porque não é simplesmente multidão no sentido comum do termo, em português pelo menos. E do imperialismo ao império também um entendimento de Michael Hart e Antônio Negri. E por fim, esse último slide, peço perdão porque as flechas se deslocaram. Como tempo. Essas coisas da tecnologia são imponderáveis, né? Peço perdão, mas vocês compreendem. Essas novas geometrias, que para a escola então tem uma importância especial, seja para as pedagogias não culturais, ou pedagogias não escolares, seja por novas modalidades de educação escolar, como a educação à distância, por exemplo, né? Das paredes às redes, como se costuma dizer, um nomadismo e ênfase nos não lugares, da disciplina para o controle, como comentei antes, criando os controlados, e a celebração da diferença, e o grande problema, que somos diferentes, sim, mas como mantermos, ou como nos mantermos iguais? Como resolver esse problema aparentemente simples, discursivamente simples e na prática tão difícil, principalmente num país como o Brasil, cujas diferenças raciais, étnicas, culturais, religiosas são tão profundas. E por fim, no plano da segurança, nós temos esse deslocamento dos perigos sociais para o risco. Portanto, para um perigo que é calculável, cada vez mais calculável, numa sociedade da norma. As normas vão ditar como devemos ser e, com isso, ao mesmo tempo, transformando o perigo de cada um num risco de cada um e num risco social. Essas são
são digamos assim, as variáveis, ou os topos, os elementos com os quais nós temos nos ocupado e sobre os quais nós temos estudado, sejam práticas culturais dentro da escola, sejam práticas culturais fora da escola, em ambientes mais abertos, ou na mídia, ou enfim, naquilo que se chamam pedagogias culturais. Eu penso que essas contribuições, que não somos apenas nós que estamos fazendo, mas eu trago aquelas minhas experiências que eu mais conheço, mas que no Brasil há alguns outros grupos interessados nessas contribuições para pensar as desigualdades, as diferenças, outra coisa, no Brasil, e que eu acho que podem ser úteis para pensarmos na América Latina. Não apenas no plano da educação, mas no plano da sociedade mais ampla e no plano da pesquisa social. Era isso, eu me coloco inteiramente a dispor de vocês. Eu agradeço demais suas atenções, agradeço demais a presença de todos aqui e esse apoio tão generoso que está sendo me dado pelos organizadores deste pré-aulas. Muito obrigado.